bem-vindo ao Smart Money. Hoje eu tô aqui com um convidado especial, com o Murilo Duarte, do canal Favelado Investidor. Murilo, seja bem-vindo, obrigada por participar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite, a gente está participando aqui e vamos passar um conhecimento legal aí para a galera que te acompanha. Com certeza. E olha, antes da gente começar, eu quero lembrar quem está aí assistindo, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo no canal. Isso aí, se inscreve lá, hein? Murilo, então eu queria saber, o seu canal aí tá bombando, né? Tá levando informação para um público que até então não estava sendo muito munido de informações sobre esse mercado, de informações de base, com as dúvidas assim essenciais. Queria saber qual foi assim o seu propósito, como é que surgiu a ideia de criar o canal Favelado Investidor? Realmente o pessoal das comunidades, das favelas, infelizmente essa informação não chega para esse público específico. O início começou quando eu estava na faculdade, em 2016 para 2017, que eu cursei contabilidade, me formei em contabilidade, e surgiu a ideia, primeiro, de fazer uma palestra dentro da própria universidade, de temas livres, desde que seja relacionado a finanças. Uhum. E como foi uma época que eu já estava estudando muito sobre mercado financeiro, renda fixa, eu e o Vinícius, que me ajuda com o canal, a gente decidiu fazer essa palestra para a sala. Só que na nossa visão, o pessoal da sala já tinha esse conhecimento. Não só porque está cursando contabilidade, mas a maioria ali tinha um status financeiro um pouco mais elevado, pelo menos da onde que eu vim. E para nossa surpresa, no primeiro momento, foi que ninguém da sala sabia nada sobre renda fixa, renda variável, mercado financeiro, nada. E ali foi o primeiro estralo que a gente pensou, cara, se o pessoal que está aqui na faculdade não sabe disso, quanto mais a Dona Maria, o tio João, o meu parceiro que jogava bola comigo na rua sabe disso lá na favela, na comunidade. Sim. E aí foi a primeira pulga ali atrás da orelha para iniciar esse projeto. E no decorrer da faculdade eu consegui um estágio no Banco Bradesco e ali eu pensei que eu ia aprender tudo sobre investimentos. Ainda mais que era na matriz, não era na agência. E a minha surpresa foi que a maioria dos funcionários também não sabiam. Caramba! Não sabiam nada de investimento. Vou trazer 2 exemplos que eu perguntava muito pro pessoal, como que você investe seu dinheiro? O gerente te dá um suporte, alguma coisa assim. E um me disse que fazia investimento com capitalização e a outra, que foi uma colega, falou que fazia por consórcio de carro. Caramba! E ali eu já Ela seguiu o gerente do banco. Isso, basicamente foi isso, dos dois lados, porque o cara que me falou de capitalização, ele falou, mas no final da capitalização você vai ter 5% de rendimento. E a outra, a que me falou de consórcio, falou, eu vou pagando o consórcio e no final, em vez de pegar o carro, eu pego o dinheiro que eu paguei o consórcio. Só que ali eu já tinha um conhecimento de que capitalização não era investimento e muito menos consórcio. E ali foi um momento decisivo que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito sobre isso. E aí nesse ano, em 2019, em março, eu e o Vinícius e o Jonathan, que estava no início do projeto, a gente decidiu criar o canal. Sim, você viu que tinha uma carência ali ainda de informação. Educação financeira, a gente percebe que é falha nos mais diversos níveis de escolaridades, faixas sociais, independente disso, a gente vê que ainda é falha a educação financeira aqui no Brasil, né? Falta bastante ainda acesso a isso. Mas assim, ainda bem hoje em dia, eu sou do jornalismo e quando começaram a se fortalecer ali as redes sociais, eu falei, caramba, isso é demais. E mesmo no momento que eu vi que o jornalismo se sentiu um pouco ameaçado ali por conta da presença maior de influenciadores, eu vi
o contrário, porque a gente vê uma democratização muito maior da informação, a gente tem acesso direto às fontes, né? Se a gente tem uma dúvida, a gente vai direto no canal lá e tem pessoas como você também que está ajudando aí a levar mais informações para as pessoas. E o que você está recebendo assim de feedback das pessoas, das dúvidas que você recebe recorrente? No começo, a parte que não gostaram muito da ideia foram de algumas pessoas específicas da própria comunidade. Porque elas tinham um certo bloqueio mental de que para investir, só rico investe ou precisa de muito, muito dinheiro. E é justamente um dos propósitos principais do canal é quebrar esse mito. Sim. E só que, tirando essa parte de feedback negativo no início, o restante, tanto da comunidade, pessoal do Instagram, YouTube, Facebook, apoiaram muito a ideia do canal, porque realmente é difícil alguém passar essa informação, pelo menos o que eu procuro passar nos vídeos, que é o quê? Com que a pessoa da favela, da comunidade, se identifique com o que eu estou falando. Sim. Porque tanto que nos meus vídeos tem a parte técnica, por exemplo, se eu for falar de o que é um IPCA, uma Selic, mas eu sempre passo essa informação de maneira descontraída, às vezes falando muitas gírias, que as pessoas consigam se identificar, e trazendo exemplos que a maioria das pessoas das favelas, das comunidades, já vivenciaram. Sim, você traz para o cotidiano das pessoas. Isso. Né? Um exemplo clássico que eu vi que muita gente entendeu, compreendeu, foi quando eu falei de inflação. Num vídeo lá de Tesouro Direto, eu falei, IPCA, isso, aquilo, mas você não sabe o que é, então vamos lá. Aí eu trouxe exemplo falei assim, quando você jogava bola na rua, quando você era criança, sua rua contra a rua de baixo, onde apostavam ali quem ganhasse uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Na época era R$ 2,50 e todo mundo achava caro. Sim. Aí eu falo, hoje a mesma garrafa ainda de 2 litros é R$10. Isso é inflação. É o seu poder de compra se deteriorou aí durante os anos. E aí eles começaram a entender, porque ele se lembrou que realmente a garrafa era R$2,50 e hoje ele sabe que é R$10. Sim, você trouxe para a realidade. Para a realidade, pessoa, né? Exato. E tirando isso, muitas pessoas, a gente recebe comentário, mensagem direto, principalmente no Instagram, falando, cara, eu me identifico com o seu canal, eu entendo o que você fala de maneira clara, ainda fala no meu linguajar. Sim. E aí as pessoas estão começando a investir. E qual foi a sua principal inspiração e fonte de referência para você criar esse conteúdo? Olha, eu tive bastante referência. Não necessariamente direto de mercado financeiro, mas um dos caras que eu mais admiro é o Flávio Augusto. Sim, geração de valor. Isso, de geração de valor. Porque a história dele, ele começou também na favela lá do Rio de Janeiro. E hoje, não só questão financeiro, mas questão de sucesso, de obstáculo que ele enfrentou, ainda mais falando novamente de inflação na época que eu não vivenciei, que ele fala muito disso no início dos livros dele. Então, o Flávio é uma pessoa que eu sempre me inspirei pela história de superação dele. Também tem o Rick Chester, que surgiu recentemente, também que vendia água na frente da praia, lá no Rio de Janeiro também. E a mente dele é outra mente. É outra mente. Eu nunca tive a oportunidade de ver ele pessoalmente, mas só de ver os vídeos, da forma que ele consegue transmitir a mensagem dele, você vê que não é porque ele tá na favela que a mente dele é pobre. Sim. Ele se enriqueceu de conhecimento, de foco, de visão de longo prazo e hoje está aí no sucesso. Já na questão financeira, de mercado financeiro em geral, um dos caras que eu sempre acompanhei bem no início do canal dele foi o próprio Thiago Nigro, que tudo que eu sei de mercado financeiro
ou foram vídeos no YouTube, ou foram livros. Eu digo que na faculdade, o que me agregou para o mercado financeiro foi matemática financeira. Exatamente, eu ia até te perguntar isso, porque você comentou que na época da faculdade você percebeu que os seus colegas não tinham aquela noção que você tinha de finanças, educação financeira, mercado financeiro. E aí eu ia te perguntar, onde é que foi que você recorreu para ter essa base assim, de educação financeira? Olha, eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li sobre o mercado financeiro foi Tesouro Direto. Tesouro Direto, a Nova Poupança, é o nome do livro. Por quê? Primeiro que eu sempre tive uma curiosidade de aprender sobre isso. E eu vi que na grade curricular do meu curso não tinha nada relacionado a isso. Eu falei, bom, e eu achava que ou era em contabilidade ou economia que passavam isso. E eu descobri que nem economia o pessoal passa. Mas, aí eu recorri a livros. E na época foi Nigro estava surgindo, Natália Arcuri estava surgindo, falando sobre o que era um CDB, o que era um tesouro. E eu sempre fui vendo vídeo e lendo. Porque eu não gosto de pegar informação de uma única fonte. Certo, você diversifica. Isso. Então, o primeiro ponto é curiosidade, né? Sim. Eu acho que o primeiro ponto é a curiosidade, porque a informação está aí. Que nem eu falo, a educação financeira, o conhecimento sobre o mercado pode não chegar na comunidade. Mas se o cara lá dentro se interessar, é só jogar no YouTube mercado financeiro. Vai ter muitos vídeos lá falando sobre isso. Sim. E aí alguém vai estar falando de algum livro sobre mercado financeiro. Aí vai ver o livro é 20, 30, 40 reais. Sim. Da mesma forma que a informação não chega nas pessoas, eu também acredito que as pessoas têm que ir atrás da informação. Tem que ter interesse, né? Porque no meu caso foi assim. Não foi na universidade que foi passado para mim, que foi uma informação passiva. Foi uma informação ativa, porque eu fui atrás. Sem dúvidas. E eu acho que é primordial ter essa curiosidade de buscar informação, não só de mercado financeiro, qualquer coisa hoje você acha na internet. De tudo, né? Qualquer coisa. Eu brinco mesmo lá com a minha avó, que eu sou péssimo na cozinha. Aí ela fala, quando você morar sozinho, eu falei, vó, é só eu abrir o YouTube e vai ter alguém falando como fazer arroz. É isso. Isso funciona para qualquer área da vida. Você já tentou? Fazer arroz? Não. Murilo. Ainda não, mas eu já pesquisei os vídeos. Eu já olhei, tá. mas não cheguei a testar ainda. Você tem feito também boas análises aí das empresas, tem feito vídeos também mostrando no que você está investindo, o que você olha na hora de investir. Eu queria que você contasse para quem está pensando começar a investir, qual é a sua primeira sugestão? Tá, antes de tudo, é bom a pessoa ter clareza da sua vida financeira. Porque não adianta eu chegar e falar assim, investe num CDB, compra essa ação se a pessoa está endividada. Sim. Ou não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que gasta. Não tem organização nenhuma sobre sua vida financeira. Tanto que lá no canal, o primeiro vídeo foi justamente isso. Porque a gente sempre soltou os vídeos numa ordem lógica de aprendizado. Que é o quê? Beleza, a pessoa precisa se organizar financeiramente. Depois, formar sua reserva de emergência. Por onde ela vai formar a reserva de emergência? Por uma corretora. O que é uma corretora? E aí depois a gente foi entrando mais nos produtos específicos. Mas o primeiro é a organização financeira. Ela tem que saber quanto que ela ganha, e não é o bruto, é o líquido, isso as pessoas confundem muito. Quanto que ela gasta, seja despesa fixa, despesa variável, se sobra um dinheiro para ela investir, se tem como ela cortar algum gasto. É a organização financeira em si, porque muitas pessoas hoje têm a dívida muito alta, um passivo muito alto, Sim. contra uma receita muito baixa. E às vezes, claro, é bom aumentar a receita, mas se analisar suas despesas, seus custos em geral, dá para diminuir alguma coisa. E aí depois você pensa em aumentar a sua receita. Porque se o custo você consegue cortar ali na hora, a receita demora um pouquinho mais para você vir aumentando. Então, primeiro, organização financeira. Depois, eu digo muito
que o melhor investimento é o conhecimento, é o estudo. Boa. Porque, beleza, eu posso fazer um vídeo falando sobre renda fixa, renda variável, posso pegar na mão da pessoa e falar, ó, investe aqui, investe ali, só que ela não vai saber o que ela está fazendo. Tipo, se eu falar, ITSA 4, às vezes ela não sabe o que é o Itaú, que é a holding do Itaú, pode confundir achando que é só o banco. E aí entra a parte de livros, vídeos no YouTube, alguns cursos específicos também. Então, o conhecimento, estudar, é sempre algo que eu falo, você não pode deixar de lado. Sim. Com isso, com conhecimento, tendo uma boa organização financeira, ela vai saber onde investir bem seu dinheiro. Certo. Ela vai saber, então eu tenho que começar por renda fixa, tenho que formar minha reserva de emergência. Vou colocar nessa LCI. E no seu canal tem um vídeo falando sobre essa questão da organização financeira. Tem, tanto que a gente disponibilizou uma planilha, que é só para o pessoal baixar lá, tá? É grátis a planilha para baixar. As fórmulas já vem tudo feita, é só colocar o número e apertar Enter. Só isso. Então, pessoal, vai lá no canal do Murilo, tem lá uma planilha para vocês começarem sem desculpa. Só baixar, colocar quanto você recebe, quanto gasta e já ver uma estimativa, né, quanto que você vai ter no final do mês. Perfeito. E para quem já está investindo, já tem uma noção básica aí do mercado financeiro, o que você diria que é importante analisar na hora de pensar em comprar uma ação? Quais são os principais critérios que você analisa? Primeiro, na escolha da empresa. Teve uma coisa que eu acho que eu absorvi muito bem na minha aula de economia, que é na questão da necessidade do público em si, da sociedade, sobre um determinado produto ou serviço. Então, eu sempre procuro escolher empresas que tenha bastante demanda do público. Ou seja, por exemplo, você pega o Banco Itaú. Todo mundo precisa de um banco. Primeiro, eu não estou vendo diretamente a empresa, estou vendo o segmento. Uhum. Você vê a SGT, energia elétrica. Todo mundo vive de energia elétrica. Outra coisa é Fleury, que é laboratórios. Aí você entra mais na questão de saúde. E aí vai vindo os subsetores. Ou Droga Raia, Drogazil. Todo mundo compra remédio. Eu sempre penso na questão do segmento da empresa de um percentual do que a pessoa precisa daquilo na vida dela. Então, um ser humano precisa de energia elétrica, se ficar doente, precisa de remédio. Se ficar doente, vai ter que fazer exame em laboratório. Se precisar transferir, pagar uma conta, precisa de um banco. São coisas da vida que o ser humano necessita muito. Certo. A primeira coisa que eu vejo é nessa questão de relacionar o segmento da empresa com a necessidade do ser humano em si, em sociedade. Identificando isso, aí vem as partes mais técnicas, que são os próprios indicadores fundamentalistas e tem o relatório do auditor, que é a primeira coisa que eu vejo. O relatório do auditor. O relatório do auditor. Por quê? Primeiro, o que é um relatório de auditor? O auditor em si, ele analisa todos os saldos contábeis da demonstração financeira, desde o balanço patrimonial, DRE, DMPL e os outros quadros, e no final ele emite uma opinião, dizendo basicamente o quê? Se ele tem uma segurança razoável ou não sobre aqueles saldos. E aí a gente entra um pouco mais em detalhe, que normalmente são 3 opiniões, que é com ressalva, adversa e abstenção. Com ressalva é quando ele identificou distorções relevantes. Às vezes ele especifica em qual conta ele está levantando essa ressalva. Distorções relevantes, mas não que agrupa a demonstração financeira em toda. Às vezes é só uma conta específica. Com a abstenção, ele abstém a opinião, ou seja, ele
ele diz o seguinte: eu não dou segurança razoável sobre a demonstração financeira. E Por aí quê? é problema. Esses 3 casos são problemas. Esses 3 casos são. Por quê? Com ressalva, ele fala que é relevante, mas não é generalizado, ou seja, não é na demonstração toda, é algo específico. Abstenção, ele fala que é relevante e é generalizado. Por quê? Abstenção, normalmente, é quando ele não conseguiu fazer as análises dele, ou seja, ele não teve evidência para analisar muitas contas do balanço, da DRE, enfim, da demonstração da empresa em si. E a adversa é quando ele teve a documentação, ele testou tudo, mas além dela ser relevante, ela também é generalizada. E aí ele teve a documentação, fez os testes, análises e fala assim, ó, eu não confio porque é relevante, impacta em outras contas contábeis. Generalizado é isso, dá impacto em outras contas. E é comum? Depende, porque assim, na bolsa em si, eu vi, acho que só um caso, foi da própria Petrobras, mas eu não analisei as 400 empresas da bolsa. Sim, sim. Mas pode acontecer, não é impossível. E você vê quando você tem uma segurança é porque fala lá, sem ressalva. Então é sem ressalva, é sem abstenção e sem opinião adversa. Mas se tiver ressalva já é bom, né? Dar uma atenção, Sim. prestar atenção. Inclusive esse é um aspecto que a gente vê pouco falar por aí no mercado. A gente vê que parece que porque foi divulgado, então tá tudo certo. Ok, não. Porque eu olho primeiro o relatório do auditor. Porque quando eu vou fazer meus cálculos dos índices, vamos supor, e se tem uma ressalva falando da receita da empresa? Tem índice que eu tenho base como a receita. Uhum. Então, meu índice vai estar furado. Sim. Entendeu? Sim. E outro caso também, outro ponto a observar no relatório do auditor é o parágrafo de ênfase, que é o quê? Onde ele quer chamar a atenção do que ele está vendo na empresa naquele momento. Um exemplo que eu trouxe foi na minha análise da Oi, que está sem ressalva, mas tem um parágrafo de ênfase do auditor falando o seguinte, continuidade operacional, que é o quê? Onde ele fala que do jeito que a empresa está, ele acha que a empresa não consegue continuar com a operação dela, ou seja, tudo indica que ela pode falir. Ou seja, nos dados, ele dá uma segurança razoável, mas ela está cheia de prejuízos, cheia de dívida. E aí, porque está sem ressalva, isso, aquilo, tá ok. Não, dá uma lida, aquele relatório é importante. Sim. Dá uma lida. E aí, depois disso, estando tudo ok, aí eu vou para os índices fundamentalistas. Que, no primeiro caso, eu vejo a margem líquida, que é o meu lucro líquido pela minha receita líquida dividido. Lucro líquido dividido pela minha receita total, receita total. Porque ali eu consigo ver quanto de margem de lucro eu tenho pela minha receita. Porque quando a gente vê receita total, embaixo tem custos, impostos. Então, e depois o lucro em si que você teve sobre a venda de um produto, um serviço. E aí, quanto maior essa margem líquida, melhor. Depois, eu vejo o ROI, que é o meu retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador, ele mede de quanto de retorno eu consigo ter sobre os meus próprios bens que eu coloquei na empresa, ou seja, pelo patrimônio líquido. Só que aqui tem que tomar um cuidado, porque quando a empresa está muito endividada, a cada ano que passa, o lucro ou prejuízo, ele reverte para o meu patrimônio líquido. E se o meu patrimônio líquido é negativo, que no caso acho que foi da Oi que teve esse caso, o meu ROI vai ser muito alto, percentual. E aí causa uma ilusão, uma distorção que o meu retorno está sendo muito alto. Então aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mais na parte do patrimônio líquido.
Depois disso, eu vejo o dividend yield, que quem não gosta de receber dividendos, né? Que é o quê? Você pega todos os dividendos distribuídos durante o período que a empresa fez, dividido pela cotação atual, ou seja, é uma cota só. Que aí você vai achar um percentual que quanto maior, melhor também. É sempre bom, e se a empresa está no prejuízo, é zero, porque ela não vai estar distribuindo dividendos. E depois eu tenho a liquidez corrente, que é o quê? Meus ativos circulantes dividido pelo meu passivo circulante. Esse indicador ele mostra se os meus ativos circulante, o que é circulante? É no curto prazo, dentro de 12 meses. Se meu ativo de curto prazo consegue pagar os meus passivos de curto prazo. É isso, se o que eu tenho hoje eu consigo pagar hoje. Basicamente é isso. E o ideal aí é estar... Normalmente o número que você chega é de 1 para baixo ou para cima. De 1 para baixo é bom. De 1 para cima já tem que se preocupar um pouco. E é basicamente isso daí que eu analiso. Nossa, é muita informação. Pessoal, se liga aí no Murilo, segue as dicas dele para fazer toda essa análise, uma análise realmente bem aprofundada, tem diversas coisas que você analisa. Então, Murilo, conta aí pra gente, pro pessoal te seguir nas redes sociais. Meu Instagram é Favelado Investidor e o meu canal no YouTube também é Favelado Investidor. Segue lá e se inscreva lá e nós trocamos uma ideia. Isso aí, obrigada, Murilo. Eu que agradeço. Espero que você venha mais vezes, a gente troque mais ideias. Sigo lá te acompanhando nas Obrigadão. redes sociais e no seu canal. Parabéns pelo trabalho que tu tá fazendo. Obrigado. E vamos seguir aí. Vamos firme. Obrigada, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando aqui do canal, se você tá gostando dos vídeos, suas sugestões e também os insights que você aprendeu hoje aqui com o Murilo. E até a próxima. Tchau, tchau.